Política, com Rosiane Carvalho. 4h46 ao longo dos últimos meses, eu acho, posso dizer isso, dos últimos 2 meses, a gente tem falado bastante das eleições municipais, as movimentações, tanto aqui na capital, quanto as movimentações no interior. Rosiane viajou, foi até São Gabriel da Cachoeira, trouxe pra gente as movimentações por lá também, esses acordos que estão acontecendo a partir de agora, todas essas movimentações políticas, uma esteira que está diretamente ligada ao pleito municipal. Ela já está aqui conosco na ponta da linha, Rosiane Carvalho, nossa colunista, comentarista de assuntos da política e bastidores, que chamam muito a atenção. Rose, o PL no Amazonas oficializou hoje a pré-candidatura do capitão, o Alberto Neto. Essa decisão foi anunciada em uma coletiva de imprensa com o presidente estadual do partido, que é o Alfredo Nascimento. Rose, chega aqui com a gente, vamos conversar um pouquinho a respeito de tudo isso. Rose. Oi, Thaís. Boa tarde para você, para os ouvintes da Band News. É sempre uma alegria participar aqui para falar de eleição. Nós estamos a 15 dias daquele primeiro prazo fatal do final da troca partidária, né, da janela partidária. Então, está muito movimentado, tem muita coisa acontecendo. Vamos nos concentrar hoje sobre esse evento e o anúncio de um outro evento. Lembra que na semana passada teve um grande evento do União Brasil, eles não anunciaram pré-candidatura, mas agora vão fazer um evento uma semana depois, só para anunciar a pré-candidatura do deputado estadual Roberto Cidade. Na próxima segunda é a informação. E hoje, o Alberto Neto, capitão Alberto Neto, deputado federal, fez ao lado do Alfredo Nascimento, essa liderança importante do PL no estado do Amazonas, o pré-lançamento da candidatura dele, ao lado do deputado Péricles, deputado estadual, e da deputada Débora Menezes, deputada estadual, que é filha do Coronel Menezes. Rose, eu vou colocar o áudio agora, vamos lá. 1, 2, 3 e... A gente tem que ter uma prefeitura que cuide de gente, que goste de povo, que tem esse perfil, e o Alberto tem esse perfil. Para você ser candidato a um cargo majoritário, você tem primeiro que ter muita vontade, tem que se preparar para isso, conhecer os problemas da cidade, que certamente vai alcançar um bom resultado. Tenho a certeza que nós vamos fazer isso tudo combinado, bem devagar. Eu sou muito paciente. Se eu não tivesse paciência, eu teria dado resposta a todas as coisas que falaram a meu respeito, a todos os acordos que eu fiz. Quanta gente me procurou, eu quero pedir desculpas por isso. Certamente dentro de vocês tem pessoas que passavam mensagem, que procuravam, querendo saber o que eu iria fazer, mas eu não poderia falar só por mim. Eu só poderia fazer, como eu estou fazendo hoje, quando eu já tenho um acordo fechado no nível estadual, no nível federal e com o nosso principal eleitor, que é o presidente Bolsonaro. Então, assim, essa candidatura do Alberto, ela me motiva, me faz voltar a participar do processo político, porque eu também sou uma pessoa um tanto quanto decepcionada com a política, como é a grande maioria da população. Rose, portanto, aí ouvimos o presidente do PL, Alfredo Nascimento, falando a respeito desse assunto hoje no evento que ocorreu pela manhã. Olha, eu achei interessante essa fala do Alfredo Nascimento, esse desabafo dele, que ele diz que ele é alguém que está muito decepcionado com a política, e aí o empenho dele na candidatura do Alberto Neto como uma alternativa para Manaus, que é muito a característica do eleitorado bolsonarista, que na oportunidade que teve sempre vaiou o Alfredo Nascimento, porque enxerga nele uma pessoa, né, da símbolo da política tradicional. Então tem esses conflitos todos no próximo desafio do Alberto Neto, que ele colocou na entrevista para a gente, colocou mais uma vez durante essa coletiva e a fala dele lá no PL, unir a direita. Ele quer unir a direita e conta aí, falando sempre que é o candidato do Bolsonaro. O Alfredo Nascimento repetiu várias vezes que a candidatura do Alberto Neto é o presidente Bolsonaro, é a escolha do presidente Bolsonaro. Quando eles falam em unir a direita, a gente tem que enxergar também 2 principais nomes nesse contexto do Alberto Neto, a meu ver. O governador Wilson Lima, que definitivamente está bem
ele está bem colocado nesse campo da direita, nas últimas movimentações dele, inclusive nas movimentações em relação à eleição de 2024. Está sendo visto assim, acho que não tem, e ele quer ser visto dessa maneira mesmo, pelas movimentações. E o Coronel Menezes, que estava ausente nesse evento do PL, embora a filha dele estivesse lá. Agora, se você reparar, os 40 minutos que tem dessa transmissão do evento, a deputada Débora não dá um sorriso, ela não me parece alguém que estava satisfeita, ela não dá essa demonstração, ela estava com um carão o tempo todo, nem no momento que eles estão rindo, estão fazendo algum tipo de piada, brincadeira, aqueles momentos que acontecem nas coletivas. Isso, ela não tem participação. Até a foto que eles divulgaram, daquelas mãozinhas que eles sempre fazem, né, levantada, de uma vitória, a Débora tem uma demonstração corporal diferente deles, né? Então, assim, isso é um dado importante para a gente observar. A Débora Menezes estava no evento do União Brasil com o pai dela, né, do Roberto, que não foi lançada a pré-candidatura do Roberto Cidade, mas ele era colocado ali como nome do União Brasil, e vai ser apresentado na próxima segunda. Esse acho que é uma questão. A outra que me chamou a atenção, Thaís, ninguém fez pergunta para a Débora Menezes, eu estava doida para perguntar, mas estava do lado daqui, né? Porque era preciso que alguém falasse desse conflito interno do PL. Eles falaram mais ou menos ali de buscar o Coronel Menezes, que ele também apoiasse a candidatura do Alberto Neto, mas o rosto dela é muito expressivo, então eu estava super curiosa para retirar alguma declaração da Débora Menezes. Infelizmente, ela não foi questionada, e ela também não foi convidada a falar pelos 3 homens que estavam na mesa. Foi dada a fala para o deputado delegado Péricles, e não foi dado para a Débora Menezes. Então, isso é uma demonstração para a gente do que está acontecendo internamente. Claro que não tá simples, né? Contornar essa situação, unir a direita aqui em Manaus em torno do Alberto Neto. Esse é um grande desafio para ele. Um bastidor aqui, que nem é bastidor, eu fui atrás de saber, eu mandei mensagem para o Coronel Menezes e perguntei por que ele não foi para o evento de lançamento do Alberto Neto. O que ele me respondeu é que ele não recebeu uma ligação, não recebeu um convite formal para estar lá presente, um convite respeitoso de alguém que é considerado no PL como um apoio importante. Ele inclusive, me falou que recebeu mensagens tipo de madrugada, 11 horas da noite, 1 hora da madrugada, que o hábito do Coronel Menezes é um hábito de atleta, ele dorme cedo, acorda cedo, cuida muito bem da saúde dele, e quem convive um pouco com ele sabe disso. Então, ele considera que mandar mensagem dessa maneira não é alguém que é considerado realmente importante num evento. Me parece que ficou ali uma situação complicada, né? O outro dado aqui da minha próxima pergunta do Coronel Menezes, eu perguntei se ele foi convidado para o evento do Roberto Cidade, porque ele foi no último, né? E ele disse que sim e que vai. Então, a situação da união da direita está posta aí, me parece, nesse momento, Thaís, pelas movimentações, pela forma como o governador é muito prestigiado por essas 2 pré-candidaturas, há, neste momento, uma disputa de atenção, né? Mesmo o Roberto Cidade estando abrigado no partido do governador, né? Então, sendo ali o apoio natural. Mas muitas coisas vão acontecer e me parece que eles estão... me dá uma impressão de correria, né? De corrida no lançamento de pré-candidaturas. No momento atrás não era assim. Nesse momento, os 2 vão e se lançam. E há, nesses 2 palanques, falas voltadas muito para a atenção desse apoio do governador Wilson Lima. Esse é um ponto importante aí que a gente tem que observar, e essa dificuldade de união da direita. Não sei quantos minutos a gente ainda tem, porque eu queria fazer um resumo do que a gente tem ainda essa semana. 5 minutinhos, Rose. Espero que dê tempo. Olha só, eu fiz 3 pontos aqui para a gente resumir, porque tem muitos dados. A gente mesmo aqui na Band News essa semana recolheu muito dessas informações, seja por declarações diretas ou indiretas. Então, eu penso que a gente consegue resumir um primeiro ponto, a forma como essas candidaturas com viabilidade para a disputa da Prefeitura de Manaus se apresentam nesse momento. Eu penso que a gente pode dividir elas em uma candidatura que neste momento, veja bem, neste momento, amanhã tudo pode mudar, né? Mas neste momento, uma candidatura que reúne a possibilidade de 3 máquinas, que é a do Roberto Cidade, aí a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado e a Câmara Municipal de Manaus. Nós temos uma segunda candidatura que reúne a possibilidade de 2 máquinas,
que é do Davi Almeida, que é da própria prefeitura, evidentemente, poderosíssima, né? E a do governo federal, em função do apoio que, neste momento, se apresenta para ele, né? A gente consegue ver dessa maneira, do Omar e do Braga, dos 2 senadores que são forças importantes do governo federal, do governo Lula, aqui no estado do Amazonas. Uma terceira candidatura que a gente pode chamar de máquina, né, em função da força do presidente Bolsonaro, então da máquina bolsonarista, que é o Alberto Neto, para este momento, né, que foi apresentada pela candidatura do PL, inicialmente por aquele vídeo do presidente Bolsonaro. A gente vai precisar ver, por exemplo, se o presidente Bolsonaro vai se envolver nessa campanha, né, se ele vai vir aqui fazer campanha. Veja, em Rio Branco, no Acre, foi lançada a candidatura de reeleição do Bocalon, do prefeito lá. Ele fez uma filiação no PL, o presidente Bolsonaro está desde ontem lá no Rio Branco para o evento de lançamento de pré-candidatura dele, e pelo que eu apurei, vai ficar mais 1 dia ou 2 dias lá. Está circulando para tudo que é lado e o Bocalon usando ali a imagem do Bolsonaro. Isso é importante. Neste momento de anúncio de pré-candidatura, o presidente Bolsonaro não está aqui. Prometeu vir em maio, no momento antes da campanha, e há uma expectativa se virá ou não durante a campanha. O envolvimento dele é algo talvez decisivo para o funcionamento dessa máquina bolsonarista. E nós temos um candidato correndo por fora, que é o candidato Amon Mandel, que, como fez a leitura o professor Afrânio Soares, que entende muito bem dos números, e o próprio Marcelo Ramos, que fez uma leitura muito interessante também no Exclusiva, que eu recomendo para vocês. O Amon é ele, né? Colocar outros nomes, aparecer com outros nomes que tem algum desgaste em Manaus, talvez não seja interessante para essa subida dele. Ele tem subido bem nas pesquisas, né? Temos 3 minutos. A gente precisa localizar um pouquinho, observar como estão circulando 2 nomes que sempre foram muito decisivos, ao menos nas últimas eleições, que é o Eduardo Braga e o Omar, né? Então, neste momento de público, isso pode ter fatores objetivos ou subjetivos, né? Às vezes se esconde de propósito, né? Mas neste momento eles aparecem muito mais empenhados nas construções de candidaturas no interior do estado, que também é estratégico para a próxima eleição, uma eleição que vai ser os cargos que eles devem disputar. A expectativa é o Eduardo Braga para o Senado, as 2 vagas, e o Omar, muitos aliados veem ele como pré-candidato ao governo. Eu também vejo o senador Omar desta maneira. Então, o voto pesado do Lula está no interior, né? Então, é importante fortalecer essas bases, mas há uma série de disputas internas, inclusive com o comando do PT aqui no estado do Amazonas, que a gente também registrou ao longo dessa semana. Eu registro um outro fator, que às vezes não aparecer pode ser importante, porque dessas candidaturas todas, veja, eles aparecem no palanque do Davi, né, em função, ou não aparecem, mas são aliados em função da forma como circulam, dos recursos possíveis do governo federal que podem fortalecer a prefeitura de Manaus, a administração do Davi, né? Então, o que acontece é que eles também podem, o Davi e o Wilson Lima, serem possíveis adversários do Omar e do Eduardo na próxima eleição, né? Em função dos cargos em disputa, candidato a governo, candidato ao Senado, muita coisa pode acontecer. Mas um nome que definitivamente não apresenta, neste momento, esse risco é o Amon, né? O Amon, ele tem 22 anos e, portanto, disputa de governo e de Senado não é algo que esteja, né, no horizonte dele tão rapidamente, não daqui a 2 anos, porque tem a idade mínima. Esse é um dado. Bom, eu tinha uma nota de rodapé da esquerda, mas é só rapidamente para registrar. Por quê? Porque não tem uma candidatura importante para disputar a Prefeitura de Manaus. Então, a meu ver, continua sem um projeto, sem uma estratégia de esquerda, está ali entre os projetos individuais, isso fica muito claro por todas essas demonstrações. E, a meu ver, pelo que eu apuro e ouço com todos, eles têm projetos de candidatura de visibilidade, não uma candidatura de disputa para valer a prefeitura, visibilidade para a próxima eleição, e também há uma divisão entre essas correntes todas de simpatia entre Roberto Cidade, a candidatura de Roberto Cidade, e do Amon Mandel. Esse é o meu resumo para esta semana, e na semana que vem a gente deve ter uma série de outras mudanças e de alterações, porque é natural do momento.